Olá, estamos na Rede TV para todo o Brasil e você não pode perder essa história incrível de um garoto que saiu da periferia de São Paulo para ser um cidadão do mundo. Eu sou o Elvis César e o programa Brasil que faz de hoje tem a honra de receber um dos maiores esportistas da história do nosso país, o nosso amigo Zé Roberto. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Esse Brasil inteiro está feliz que você está aqui, amigo. Obrigado. César, Elvis, um prazer enorme, cara, estar com você aqui. Tenho te acompanhado, cara, nesse seu programa aqui, domingo de manhã, você tá mandando bem, hein? Que bom que você gostou. Amigo, fala um pouco mais da sua infância. Elvis, minha infância foi uma infância, assim, de muita superação, né? Superação e sonho, superação e sonho. Eu fui um garoto pobre que nasci na periferia de São Paulo, Zona Leste, e sonhava um dia me tornar, né? Vila Ramos? Vila Ramos. E me tornar um jogador de futebol, né? Então, nesse período eu passei por várias etapas, né? Desde quando meu pai saiu de casa, minha mãe tinha que trabalhar em 2 empregos para trazer o sustento, e eu ali dentro de casa, entre 5 irmãos, era o mais sonhador. Eu queria um dia me tornar um jogador de futebol. Seu pai saiu de casa, você tem uma irmã também que teve dificuldades. Tudo isso foi motivo para aumentar sua superação, não é, amigo? Com certeza. Dentre os 5 irmãos, eu tinha 2 irmãs. Uma veio a falecer bem no período que meu pai saiu de casa. E essa minha irmã, a Rejane, ela era o braço direito da minha mãe, né? Então era ela praticamente que me dava o dinheiro para me tomar condução, né? Para atravessar Zona Leste, para chegar até o Jardim Colombo, porque o dinheiro da minha mãe, do trabalho dela, era só para trazer a mistura. Então, quando ela faleceu, foi praticamente como se o meu sonho tivesse morrendo também, né? Junto dela, porque eu não tinha outro recurso a não ser a ajuda dela ali para ir aos treinamentos, né? Então, a minha mãe que, assim, me ajudou muito nesse processo, né? Quando faltava o dinheiro da condução, ela tirava a mistura ou pedia emprestado. Então, ela foi a minha maior incentivadora. Ela que me fez persistir no meu sonho e de ir em busca dos meus objetivos. Uma história magnífica de superação. Fala um pouquinho mais do início no futebol. Então, o início no futebol foi um início onde eu precisei, mesmo sem entender o que era planejamento, eu precisei colocar em prática para tentar direcionar o meu futuro. Eu nasci em um bairro que o que predominava na época era muita criminalidade, né? Então a maioria dos meus amigos de infância acabaram seguindo ou se envolvendo, né, no mundo da criminalidade, e a maioria não vivem mais. Nessa trajetória, nesse percurso, quando você saiu do Pequeninos do Jockey, qual o destino? Portuguesa? Foi trabalhar? Como que foi tudo isso? Então, Pequeninos do Jockey, eu tive na escolinha dos 9 até os 14 anos. Quando eu completei 14 anos foi quando aconteceu, né, essa fatalidade, né, o falecimento da minha irmã. E nessa época meu pai já não estava mais em casa e eu via todos os dias o sacrifício da minha mãe de trabalhar em 2 empregos. E o braço direito já não estava mais com a gente, que era a minha irmã. E eu decidi, o que eu fiz? Eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu tenho visto o quanto tem sido difícil para a senhora trabalhar em 2 empregos. A senhora chega em casa, nem deixa a bolsa da senhora na mesa, a senhora dorme com a bolsa porque a senhora só descansa para ir pro outro período do trabalho. E eu falei para ela: eu tô decidido não quero pensar mais em jogar, eu quero ajudar a senhora aqui dentro de casa. E fui fazer eu fui numa empresa que estava admitindo office boy, fiz a minha
Fala sério, você já foi office boy também? Eu fui office boy, tenho minha carteira até hoje assinada, estava com a carteira assinada 6 meses, carteira de office boy, estava felizão, ticket de refeição, vale transporte, e comecei a trabalhar. Eu tirava o meu salário, que era 2 salários mínimos, e eu pegava só um valor mínimo para comprar uma roupa, né? Porque pelo menos eu tinha que ter uma roupa melhor para ir para a escola e para mim ir para o meu trabalho, e o restante eu dava para minha mãe. Aí, Elvis, demorou, acho que quase um ano, eu estava quase completando 15 para 16 anos, minha mãe chegou em casa e falou: hoje eu passei na Portuguesa e fiz a sua inscrição para você fazer uma peneira lá. Aí eu virei para ela e falei: poxa, mãe, você tá doida fazer peneira em Portuguesa? Eu tô felizão no meu trabalho aqui, pode me deixar aqui, tô curtindo pra caramba. Ela falou: não, você vai, eu já vou pedir dispensa pro seu patrão, eu já pedi na minha empresa e a gente vamos juntos lá. Que mãe. E eu insisti, hein? Eu falei para ela: não, eu falei: não, mãe, eu não quero. Zé? Extraordinária, porque ela ressuscitou o meu sonho que eu já tinha enterrado. Espera aí, essa mente de vencedor já tem para quem puxar. Fatalmente você puxou essa estratégia, tudo isso da sua mãe. Fala, chegar essa rapidez na infância, com toda essa programação na mente já, de ser um vencedor, chegou na Portuguesa, foi reprovado? Eu fui reprovado porque na Portuguesa, quando eu cheguei para fazer a peneira, e quando eu cheguei na porta do Canindé, tinha 500 garotos lá. E a fila era tão gigante que eu decidi fazer a peneira numa posição que não era minha. Em vez de eu fazer a peneira de meia, que era a minha posição, eu olhei para a fila que estava menor, eu falei: eu acho que eu vou... Porque eu saí cedo de casa com a minha mãe, e quando a gente chegou lá, a fila estava enorme. Eu falei: cara, eu preciso fazer essa peneira hoje, porque ela me tirou do meu trabalho, ela saiu do dela, então eu preciso entrar. Chegamos às 2 da tarde, fui entrar em campo às 6 da tarde. E eu falei: para mim fazer essa peneira, eu preciso ver qual é a fila menor para mim entrar para jogar. Atacante absurdo, grande não era a minha posição, meia era a minha posição, só que estava muito grande. Aí comecei a olhar as outras filas, eu olhei para goleiro, entrou na menor. Não, o goleiro não tinha quase ninguém. Eu falei: acho que eu vou de goleiro, mas goleiro não tinha perfil para ser goleiro grande. Zagueiro, o zagueirada tudo forte. Eu falei: não vou de zagueiro. Lateral direito tá menor também. Eu olhei para a fila lateral, eu olhei para mim, eu falei: vixe, pé direito só serve para me subir no ônibus. Eu sou canhoto, lateral direito não vai dar. Aí eu olhei lateral esquerdo, eu falei: essa fila tá menor, eu vou nela. E daí ele saiu para ser a maior transação do futebol brasileiro para a Europa. O lateral esquerdo mais bem vendido para a Europa. E agora eu lhe pergunto, o que você aprendeu de profissionalismo, empreendedorismo no velho continente? A primeira coisa que eu aprendi foi saber que eu estava indo para a Europa como um jogador, mas eu precisava ser um atleta profissional. E eu só tive esse entendimento quando eu entendi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho. E lá eu passei a cuidar dele, me alimentando melhor, repousando pós os treinamentos. Comigo não tinha negócio de festinha, de balada, de mulherada, não, porque eu saí já novo do Brasil, já casado, já construí a minha família, e a minha carreira, ela veio em direção a tudo isso, né? Então, na Espanha, eu entendi qual era o diferencial de um jogador para com um atleta profissional. Olha, o que te fez chegar na seleção brasileira? O foco. O foco, eu acho que foi fundamental. Quantas Copas do Mundo? 2, 98, Copa de 2006, poderia ter ido para uma terceira, mas não vamos entrar nesse mérito. Ficou frustrado? Aqui hoje, não. Muito, porque eu estava vivendo a melhor fase da minha carreira. 2001, 2002, eu fiz a melhor temporada jogando na Europa. Na época eu estava no Bayer Leverkusen. Por eu ter feito uma grande temporada, o Bayern de Munique me comprou naquela ocasião, né? O Bayer Leverkusen naquela temporada foi para a final da Champions, que jogou contra o Real Madrid, foi para a final da Copa da Alemanha e disputou até os últimos jogos
jogos a Bundesliga. Então ali eu vivenciei a melhor fase, e não ter feito parte daquele grupo para mim foi frustrante, mas ao mesmo tempo me serviu como uma fase para me motivar em buscar a próxima Copa, que foi a minha melhor Copa 2006. E naquele vestiário, batendo no peito, qual foi a mensagem ali? A mensagem hoje, as pessoas que me encontram na rua, né, torcedores palmeirenses e a maioria são torcedores de outros clubes. A maioria, Elvis, até hoje me pergunta: poxa, Zé, cara, da onde que você tirou aquela sacada do bate no peito e fala que o Palmeiras é grande, sendo que o Palmeiras estava uma draga naquela época, quase caiu 2014 para a Série B, a torcida estava desmotivada, o time estava comemorando o centenário naquele ano, mas não tinha festa. Quando o Palmeiras me contratou e eu me vi como um dos líderes, né, daquela equipe, o treinador na época, o Oswaldo de Oliveira, me colocou como capitão. No primeiro jogo, eu falo para as pessoas que me perguntam da onde você tirou da onde foi aquela sacada. Eles falam sempre assim, que de onde foi aquela sacada? O Palmeiras estava mal e você fala que o Palmeiras é grande. Eu falei para eles, aquilo para mim não foi sacada nenhuma, aquilo foi um plano de ação, ativando os jogadores. Eu queria ativar a mente dos jogadores que estavam sendo contratados, porque o Palmeiras contratou 14, 18 jogadores naquela temporada. Eu queria mostrar para aqueles jogadores que jogadores comuns poderiam sim alcançar resultados extraordinários. Eu queria mostrar para mim mesmo que um atleta que, mesmo que eu cheguei com a idade avançada, eu podia entrar para a história de um clube que tinha uma história gigantesca. Então aquilo foi um plano de ação. Eu queria ativar para os meus companheiros e provar para mim mesmo que o 40, o 41, 42, 43, que foi a idade que eu terminei minha carreira, era somente um número. O que é mais difícil? Iniciar uma carreira profissional como a sua ou terminá-la? Rapaz, agora você me pegou, hein? Eu acho que para mim, Elvis, o mais difícil, cara, foi começar. Porque o começo, quando você passa pelas dificuldades, você nunca esquece. Eu nunca vou esquecer de quando eu tomava o ônibus e eu ia para o treino sem condição, sem dinheiro, mas eu ia apostando de que o cobrador ia olhar para mim e ia falar: pode passar por baixo da catraca. E eu ia treinando, e eu ia treinar sim, porque a minha mãe não tinha o dinheiro para me dar, mas eu ia. Quando eu olho para minha infância, eu lembro que eu não tive ninguém para me dar um empurrão. Para dar um suporte. Para dar um suporte. Eu não tinha mínima. Dentro de casa, assim, quem eu falasse: poxa, aí é a minha... A única coisa que eu lembro é que eu tinha um sonho e tinha uma palavra que ela sempre caminhou comigo, que é a frase: se você pode sonhar, você pode fazer. Se você pode sonhar, você pode fazer. Você pode sonhar, você pode fazer. Quando eu passava diante de alguma discriminação, quando eu passava diante de alguma dificuldade, sempre vinha essa frase: se você pode sonhar, você pode fazer. Você pode sonhar, você pode fazer. Quem é o Brasil que faz? O Brasil que faz são as pessoas que continuam sonhando, né? Que continuam acreditando no potencial e que muitas das vezes não têm oportunidade. Tem algum contato, amigo, para palestra, mentoria, algo nesse sentido? A gente tem a nossa mídia, né? A minha mídia que eu uso para fazer divulgação, né, daquilo que eu estou fazendo hoje, que é o ZR11, né? E lá estão todos os projetos, né? Os projetos que o ZR11 Experience nasceu para despertar pessoas. Então lá a gente tem todo o conteúdo do que eu estou fazendo hoje. Obrigado, Zé. Esse programa foi feito
para que você nunca desista dos seus sonhos. Você pode acompanhar essa entrevista e muito mais em todos os nossos canais de redes sociais. Curta, comente, se inscreva. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo programa. Valeu!